Fala pessoal, Dev Guia aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso de JavaScript básico para iniciantes. A gente só vai usar duas ferramentas, tá pessoal? Que é o Termux e o Acode, tá? Essas são as duas únicas ferramentas que a gente vai estar utilizando daqui pra frente, tá? Para quem usa no celular é mais tranquilo, né? O pessoal que assiste o meu canal, eles usam celular, então fica mais fácil para eles poderem estar acompanhando, beleza? Então, aqui eu tô no Termux, né? Então eu vou dar um ls aqui. Então eu tenho a pasta Storage, vou entrar aqui na pasta Storage, ok? Vou dar um ls e eu tenho aqui as pastas do meu dispositivo. Bom, como de costume, eu vou entrar na pasta Downloads, né? E aqui dentro é onde eu vou estar criando aqui os nossos scripts, né? Então eu vou criar aqui uma pasta com o comando mkdir, né? E essa pasta eu vou chamar de curso JS, beleza? Com isso ele criou uma nova pasta, né? Então eu vou chamar aqui um cd curso JS, vou dar um clear aqui para limpar a tela. Prontinho, já estou dentro da pasta e não tem nada aqui dentro. Então eu vou vir aqui no nosso Acode, vou clicar aqui no menu do lado esquerdo, vou abrir uma pasta, vou adicionar o armazenamento, selecionar a pasta e vou abrir aqui a pasta curso JS, beleza? O nome dela vai ser curso JS mesmo, vou clicar aqui nela e vamos abrir aqui a nossa pasta. Você vê que ela está realmente vazia, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, né, e salvar como, né, esse arquivo mesmo, e vou chamar ele de index.js. Então, salvando o arquivo, então já tenho aqui o arquivo index.js, que é onde a gente vai começar aí a nossa aula 3, beleza? O que eu vou apresentar hoje para vocês são os operadores de repetição. Na aula passada a gente viu os operadores de decisão, né? Que é o if else alinhados e o switch case. Hoje a gente vai falar dos operadores, né, de repetição. São o while, o do, em todo minúsculo aqui, do while e o for. São esses três operadores, tá? Basicamente, o que eles vão fazer? Eles vão repetir o código que vai estar dentro do escopo deles através de alguma condição. Então eu vou abrir aqui o bloco while, por exemplo. Então aqui dentro é onde eu vou colocar a minha condicional. Enquanto essa condicional for verdadeira, ele vai executar o que está dentro aqui do meu par de chaves, beleza? Vamos dar um exemplo aqui bem fácil para vocês entenderem. Então vamos supor que aqui antes do while, eu vou criar aqui uma variável chamada contador, beleza? Que ela vai começar, por exemplo, como 1, com 1, né? Então, o que eu vou dizer aqui? Enquanto contador, por exemplo, for menor ou igual a 10, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. Por enquanto vai ser só console log, né? Contador. Eu vou apenas exibir o que está dentro do contador, tá? E aqui o que eu vou fazer? Contador mais, ou seja, eu vou estar incrementando o nosso contador, beleza? O que vai acontecer com esse código? Eu vou primeiramente salvar aqui, eu vou executar por aqui mesmo, né? Então se vocês repararem bem, ele contou de 1 até 10, né? Pelo próprio Acode ali. A mesma coisa seria se eu fizesse pelo Termux. Se eu der um ls, eu tenho ali o index. Então eu vou rodar o comando node index.js e vocês vão ver que ele vai contar de 1 até 10. Beleza? Por que isso acontece? Porque eu defini o contador como 1 e ele bateu na condicional, né? Enquanto o contador for menor ou igual a 10, ele vai cair aqui dentro do par de chaves e executar o que está aqui dentro. Ou seja, ele vai imprimir o contador e vai pegar o contador que é 1 e vai incrementar mais 1 no contador. Se fosse menos, ele ia decrementar, isso aqui ia cair num loop infinito, né? Porque ele nunca ia sair do while. Então, dessa forma, né, ele vai incrementar. A diferença do while para o do while é a seguinte. Aqui no do while, né, primeiro ele vai executar uma vez só. A primeira vez, pelo menos, né? Então aqui eu vou tirar tudo isso aqui. Ou seja, ele vai executar a primeira vez, então vou dar um console.log no nosso contador. E aqui, contador mais, beleza? Dessa forma aqui. Vou salvar e executar, vocês vão ver que ele vai contar até 10 da mesma forma. Então, só para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou colocar, por exemplo, aqui 2, né? Então, com 2 ele vai de 2 até 10, né? A diferença é que ele vai executar, né, uma vez, né? Então, ele primeiro vai executar, depois ele vai testar, né, enquanto contador for menor ou igual a 10, né, nesse nosso exemplo. O exemplo anterior, vou até dar um Ctrl Z aqui, primeiro ele verifica para depois executar. Então, por exemplo, se o meu contador for 11 e eu mandar executar, você vai ver que não vai aparecer nada. Por quê? Porque contador, né, ele começa com 11, né? E contador é menor ou igual a 10? Não, ele é 11, então ele é maior. Então ele não vai cair nesse while. O do while, ele primeiro executa uma vez,
conforme vocês viram, né? E depois ele testa para ver se pode executar mais uma vez. Então a primeira vez o do while sempre vai executar. Agora, existe uma forma muito mais fácil da gente poder também fazer esse contador, né? Por exemplo, o for, né? Como que o for funciona? Ele funciona muito parecido com o while e o do while, só que a diferença é que você não precisa criar a variável, fazer o teste, depois executar, né? E fazer o incremento, tudo separado. Você pode fazer tudo aqui dentro dos parênteses, né? Então a primeira instrução aqui, a gente vai declarar o contador, por exemplo, como sendo 1, ponto e vírgula. O segundo parâmetro que eu vou colocar aqui é a nossa condicional, que seria o contador é menor ou igual a 10. E a terceira é o incremento, contador mais. Aqui é o seguinte, pessoal, nosso código ele quebrou a linha, a gente pode trocar contador, por exemplo, conte, né, para ficar tudo na mesma linha para vocês poderem entender, enxergar melhor, né? Então, contador é 1, né? Enquanto o contador for menor ou igual a 10, executa o que está aqui dentro do par de chaves, depois ele incrementa. Então aqui é só colocar um console.log no nosso contador. Conte aqui dessa forma. Mandar executar. Ele contou de 1 até 10. Aqui a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia criar, por exemplo, um comando de tabuada, né? Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, o número, né? O nosso número 0, enquanto número num for menor ou igual a 10, vou colocar aqui num mais. Vamos supor que eu vou colocar aqui a tabuada do 9, que seja, né? Então, vou colocar aqui a nossa crase para a gente interpolar a nossa string e vou colocar aqui o nosso const tab. Por exemplo, tab de tabuada, eu quero ver a tabuada do 9, por exemplo, né? Então aqui, eu vou fazer o seguinte. Tabuada do 9 vai ser o quê? Vai ser o nosso tab, isso aqui é a string, tá? Primeiro a gente vai colocar a string vezes o número é igual, e aqui eu vou fazer o cálculo, que vai ser o nosso tab vezes o num, né? Então dessa forma eu estou fazendo ali uma tabuada, por exemplo, do 9, né? Então se eu executar, vocês vão ver que ele fez lá 9 vezes 0, 0, 9 vezes 1 é 9. Vou mostrar aqui no Termux para vocês, que no Termux também fica bacana, né? Deixa eu só salvar aqui o arquivo. Vou dar um clear aqui na tela. Vou executar de novo o node index, e vocês vão ver aqui que ele vai fazer a tabuada do 9 certinho. Obviamente, né, que se eu trocar esse número, né, colocar aqui, por exemplo, 7 e salvar, ele vai fazer a tabuada do 7 agora. Ó. Então ele fez ali a tabuada do 7. Então é isso, pessoal. Essa foi a explicação do while e o for. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.